Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 21 a 24. E depois de 35 a 43. Diz assim a santa palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, onde uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele chegava à beira-mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Verso 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém seguir, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todos estão alvoroçados e com esse lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Eles, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhes disse: Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou todos atônitos. Eles deu ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Algumas pessoas disseram hoje, antes de eu pregar: Deus vai mandar um recado. Deus não vai mandar recado não, irmão. Deus está aqui. Ele não vai mandar recado. Manda recado quem está fora, não é? Deus está aqui. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam? Deus está aqui, irmãos. Então é importante que saibamos disso. Ele vai falar. Agora, se o irmão não está aqui, seu irmão vai ouvir ou não, aí não é questão de Deus, é questão sua. Por isso eu peço a você, no nome de Jesus, curve sua cabeça e ore sinceramente. Senhor, faça como a irmã Socorro já está orando. Senhor, fala ao meu coração nesse instante. Fala à minha vida, no nome de Jesus. O Senhor sabe a realidade que você está enfrentando. Eu não sei se é parecida com a de Jairo, eu creio que não. Mas dificuldades todos nós enfrentamos em nossas vidas. E eu gostaria, no nome de Jesus, que você orasse agora pedindo a Ele que falasse ao seu coração. Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu te peço que tu fales aos corações das pessoas que estão aqui presentes. Pai, não deixa de falar a ninguém, Senhor, mas que todos, desde mais tenra a criança até o mais experiente adulto, fala a todos eles, Pai, para a glória do teu nome. Usa-me, Pai, como um vaso desprezível que não tem valor nenhum, como diz o apóstolo Paulo,
Eu sou um barro, sou um vaso de barro. A excelência está dentro de mim, que é o Evangelho, que eu tentarei transmitir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A cura da filha de Jairo. A cura da filha de Jairo. Essa é uma história que inspira a fé e a confiança. Em um momento mau da vida de Jairo, mesmo que você esteja vivendo esse momento de dificuldade, que talvez você esteja vivendo, parece que tudo vai de mal a pior, mas isso nos ensina nessa história da cura da filha de Lázaro. Nós vamos tirar aqui algumas ideias maravilhosas desse texto, que vai com certeza abençoar a sua vida. Quem era Jairo? Jairo era um homem respeitado e considerado na cidade onde ele morava. Ele era o chefe da sinagoga local. E sua filha, única filha, de 12 anos, estava gravemente enferma. Gravemente enferma. Dias terríveis de medo e de incerteza. Aquela família toda passava e agonara. Todos eles passavam. Meus irmãos, Jairo, pela sua influência e condição, tinha condição de contratar qualquer médico daquela cidade. Qualquer médico daquela cidade ele poderia contratar. Todos os tratamentos disponíveis. Mas infelizmente, Michel, nada adiantava. A sua filha ia de mal a pior. A situação dela ficava mais grave, Cíntia, todo dia, a cada instante e a cada momento. Então Jairo recorre aos céus e recorre a Jesus. Amém? Recorre a Jesus. Por isso, irmãos, o primeiro ponto dessa reflexão, irmã Paulinha, é que ele podia ter sido expulso da sinagoga. No verso 22 diz o seguinte: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, fez o quê? Prostrou-se aos seus pés. Amados, naquela época, irmã Solange, naquela época, Jesus era odiado pelos judeus. E um chefe da sinagoga judaica daquela cidade faz algo como isso: corre, se prostra de joelho diante de Jesus. Isso era algo talvez insuportável para os judeus da época, porque eles consideravam Jesus, Eliane, um impostor, que não era Salvador, não era Filho de Deus, nem muito menos o Messias. Isso pensavam os judeus daquela época. Mas Jairo, sendo um dos poucos que dava crédito, Felipe, às palavras e ações de Jesus, foi ao seu encontro para buscar solução para o seu grave problema da sua filha doente. Ele precisava, irmão Ciron, de Jesus na casa dele. Tanto que ele diz: vem em minha casa, impõe tuas mãos sobre a minha filha, para que ela possa ser curada. O verso 23, por favor, irmã. Ele diz assim, ele implorou a Jesus, insistentemente: minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Para que ela seja curada e viva. Ele se aproximou de Jesus, no meio da multidão. Ele não procurou Jesus em particular, foi no meio da multidão, e faz este apelo a Jesus: vem e cura a minha filhinha. Por amor à sua filha, pela certeza que Cristo poderia ajudá-lo, ele arriscou a zombaria dos seus colegas de sinagoga, a buscar em Jesus a salvação e a cura da sua filha. Alguém que implora publicamente pela intervenção de Jesus
é claro que acredita nessa intervenção. Ou não? Eu acredito que sim. Se eu saio em público e peço a Jesus: Jesus, vem na minha casa, cura minha filha, ressuscita minha filha, é porque eu acredito no poder desse Jesus. Ele tinha poder, e o poder sobrenatural de Deus que estava na vida dele. Tudo que Jesus quis fazer, ele fez, porque Deus estava com ele e ele era Deus. Amém, irmãos? Jairo pede que Jesus venha e impõe as mãos sobre a vida, sobre ela, mas o Senhor varia em seus métodos. Ou seja, Deus não curou apenas impondo as mãos, ou tocando, ou cuspindo e passando nos olhos. Ele usou várias formas de curar as pessoas, mas uma coisa acontecia: ele curava. Amém, irmãos? Ele curava. Pois a cura não depende do que Jesus faz, não, mas depende de quem ele é. Depende de quem ele é, e não do que ele faz. Não do que ele faz. Jadinho sabe disso tremendamente. Então é importante, irmãos, que a gente pare para entender essa verdade. Ele não precisava apenas que Jesus fosse lá, ou que Jesus falasse. Ele queria que Jesus fosse abençoar a sua filha lá na sua casa, irmãos. Como diz o comentarista Dewey, por favor, fé não é simplesmente concordar intelectualmente com o ensino da Bíblia. Porque se fosse, Marcos Pontes, alguém concordar com a Bíblia em alguns pontos, poxa, todo mundo concorda em alguns pontos com a Bíblia, intelectualmente todo mundo concorda, mas não é isso. Fé é confiança em Deus. Fé é confiança em Deus. Fé é depositar tudo que você tem em sua vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, está contigo. Como diz a palavra no Antigo Testamento: eu rolei para Yahvé, eu rolei para Deus, e agora Ele vai saber o que fazer. Irmãos, necessário que entendamos isso, que Ele está ativamente cumprindo seus propósitos por intermédio de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. E eu queria perguntar a você: você tem essa fé em Jesus? Uma fé que se liberta de tudo, de algo que lhe oprime, que coloca dificuldade, e passa para as mãos de Jesus, Lúcia Lopes? Essa fé você tem? Essa fé o irmão tem? Essa fé nós temos? Em segundo lugar, por favor, ele queria experimentar do poder de Deus. Olha só, ele era líder de uma sinagoga. Ele era líder de uma sinagoga, onde as pessoas diziam, eu creio que em parte isso era feito, que as pessoas iam lá para serem abençoadas, para lerem a palavra, né, para cumprir o seu ritual religioso. Mas ele não queria saber de ritual não, irmãos. Ele queria saber de experimentar do poder de Deus. Amém. Ele queria experimentar do poder de Deus. Os amigos da casa de Jairo chegaram e trouxeram a pior resposta para ele. Coloquemos o verso 23, por favor, irmã. O próximo verso, irmã. É quando as pessoas chegam para ele, no verso 36 diz: não fazendo caso do que lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia somente. Os amigos da casa de Jairo chegaram com a terrível notícia. Disseram para Jairo: Jairo, a tua filha morreu. Essa era a pior das notícias. A cabeça de Jairo ficou em crise, triste pela demora de Jesus. Mas agora estava tudo perdido.
estava tudo perdido. Pois a morte é chegada à filha de Jairo. Mas o Evangelho de Marcos mostra que o governo de Deus não permite alguém se acomodar a esta resignação, ou seja, a aceitar isso como algo normal na minha vida, na sua vida. Isso a palavra de Deus não permite, especialmente o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos diz que Jesus chegou e com ele o poder de Deus. E ninguém poderia, se buscasse em Jesus a solução para os seus problemas, se resignar nessa dificuldade de ter uma filha morta. Jesus vem em seu poder, faz vencer as tempestades, as hostes demoníacas. Jesus tinha expulsado muitos demônios de um jovem, doenças malignas, tudo tem. Ele tem o controle sobre a morte e a vida. Tempestades, hostes, demônios, doenças malignas, e tem o controle sobre a morte e a vida. Irmão, eu não sei o que passa com você, meu amigo, também. Eu só sei de uma coisa: basta confiar em Jesus, e Ele vai dizer para você: creia somente, creia somente. É óbvio que Jesus não tratou a morte do ponto de vista filosófico, não. Porque dentro da filosofia, onde a morte chega, o final da vida ali acabou, a vida acabou ali. Nem do ponto de vista ideológico ou biológico, de entender a morte como um cessar das atividades humanas, mas sim do ponto de vista teológico, que só Deus pode dar fim a uma vida humana. Só Deus pode dar fim, pode colocar um ponto final na vida de uma pessoa. Só Deus pode. Nem os filósofos, nem os médicos, nem qualquer ideologia ou qualquer coisa que possa imaginar, que possamos imaginar, pode dizer: a sua vida chegou ao fim, é o ponto final, não tem mais solução. Só Deus pode dizer isso para a pessoa. Aqui tem pessoas que na família, como Marta e Ivanil teve seu filho, que hoje não frequenta aqui, frequenta uma outra igreja evangélica, que o médico disse: olha, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E Deus provou que Deus tinha poder para reverter qualquer diagnóstico médico, e Ele tem poder. Na minha vida também disseram: não tem mais jeito, esse câncer na cabeça, ele vai morrer. Mas glória a Deus, eu estou aqui, né? Careca, tudo bem, mas estou aqui, né? Podendo pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, só Deus, Ele pode trocar o sinal de ponto, botar uma vírgula e dizer: não, essa vida vai continuar, porque me serve e Ele é para a glória do meu nome. É importante que saibamos disso. Mesmo que o discurso humano fosse de morte, o divino seria de vida. Nenhum médico, por mais avançada que seja a medicina, pode colocar um ponto final na vida de alguém. Só Deus pode. Temos aqui Michel também, né, que é um milagre da glória de Deus também. Então, irmãos, nós temos a certeza de que Deus é o único que pode colocar um ponto final da vida. Mas Jairo não tinha essas expectativas todas que nós temos hoje. O aspecto humano já tinha dominado a cena. Olha só, as choradeiras profissionais já tinham sido contratadas, e com elas outras pessoas que choravam muito e se lamentavam. Na cabeça de Jairo havia sido travada uma grande luta. Resultado humano da morte e a fé do Cristo, que continua afirmando que não há limites para quem faz da fé em Deus um modo para existir. Você faz da fé em Deus algo que não impede você de existir, ou que as dificuldades que você está enfrentando, quer seja frutos do pecado ou de erros humanos, vão continuar existindo? Pergunta a você mesmo agora. Mário, você pode perguntar a você mesmo: será que eu estou enfrentando agora é fruto do quê?
Diana também pode estar passando isso, está dizendo para ela. Paulo André, filho, está ali atrás, pode também dizer: o que eu estou enfrentando agora, será que é culpa de Deus, é minha, de quem é? Amados, estou falando esses nomes, mas você também pode fazer essa pergunta a você. Rafa, que está lá atrás, o que você está enfrentando, Rafa? De quem é a culpa, Rafa? De quem é a culpa? Verso 39, por favor. Então entrou e lhe disse: por que tu estás... Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas apenas dorme. Às vezes, irmãos, esse texto aí leva algumas pessoas a criticar Jesus, dizer: não, Jesus não ressuscitou, a moça estava apenas desmaiada. Eles querem diminuir o poder de Jesus, afirmando que a moça teve um desmaio. Mas o evangelista Marcos jamais iria fazer isso. Ao afirmar que Jesus poderia ressuscitar, é óbvio que ele diria isso, que Jesus podia ressuscitar, porque nem a morte tem o poder de enfrentar as palavras de Jesus. Ele curou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou Lázaro. Então ele tinha poder sobre a morte. Irmãos, é importante que a gente saiba disso, que o poder de Jesus é maior do que a própria morte. Nós temos que crer nisso, que a palavra de Jesus é maior do que a própria morte. Isso pode ser fundamental para as coisas que você tem deixado morrer nos seus sonhos e na sua vida também. Ele mostra que a sua palavra é mais forte do que a própria morte. Agora basta o quê? Ter o quê? Fé. Basta crer. Se você não crer, você não adianta nem repetir o que eu estou dizendo aqui, nem decorar, irmão Luciano, o que eu estou dizendo aqui vai adiantar. Se basta você ter fé no coração que Jesus vai realizar a obra na sua vida. Em terceiro lugar, ele alcançou o objetivo do seu pedido. Ele, Jairo, alcançou o objetivo do seu pedido. Olha a imagem de Jesus levantando a menina de 12 anos, a Junior de 12 anos. Verso 41. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se, levante-se. É interessante que Talita cumi é em aramaico. Quer dizer que a menina levante-se, ou seja, essas palavras em aramaico significavam o que a mãe podia dizer para ela todo dia, para ela acordar: menina, acorda, levanta. E Jesus falou isso em aramaico. Irmãos, o evangelista Marcos sente a riqueza dessas palavras de Jesus, que não caberia ali uma tradução. Ele coloca o que Jesus disse em aramaico, que era a palavra, a língua que Jesus falava naquela época que ele esteve entre nós. Então ele cita no original aramaico, antes de dizer o seu significado: menina, levanta. Menina, levanta. Como diz o teólogo Martin, ele expressa muito bem esse pensamento. Jesus fala a menina na sua língua materna, usando as palavras que mais se adequam para aquela ocasião, como sua mãe chamava de manhã, dizendo: menina, está na hora, levanta. Verso 42, por favor, Elaine. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Olha a parte final do texto, diz o quê? E isso os deixou o quê? Atônitos. Todos ficaram atônitos com o milagre da ressurreição daquela menina. Jesus foi lá
não apenas curou, mas ressuscitou aquela menina para a glória de Deus. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. É interessante essa palavra imediatamente, Monteiro, que Marcos usa aqui nesse texto. Imediatamente Marcos fala que havia um senso de urgência. A ressurreição era algo que era necessário ser feito naquela hora. Ele queria restaurar não a menina de uma doença, mas ele queria ressuscitar. A menina tinha morrido, a agonia já tinha chegado. Jairo estava com a cabeça cheia de coisas. Será que ela morreu? Jesus está demorando. O que pode acontecer? Jesus foi lá e ressuscitou a menina. Os seus vizinhos, irmã Luciene, tinham visto que aquela criança morreu. A agonia da criança ao morrer, os vizinhos todos viram. E agora, para a glória de Deus, eles podiam testemunhar que Jesus tem poder para ressuscitar vidas. Amém, irmãos? Tem poder para ressuscitar vidas. Esse texto nos mostra a certeza de que também uma vida arruinada pelo pecado pode se transformar numa vida cheia de santidade e de propósito. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. A outra versão, a irmã Solange conhece muito bem, que diz: eis que alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Irmão, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, olhando nos olhos dela. Só Jesus pode fazer isso. Não há outra pessoa que possa fazer isso na vida de alguém. E também nos leva a acreditar que tudo é possível. A pessoa que crê, tudo é possível a você se você crê, depositar confiança. A sua vida toda está nas mãos de Deus, irmã Maria José. Se isso acontecer, você crê, você vai ver coisas maravilhosas. E não sou eu que disse. Sabe quem disse isso? Em João 21:40. Disse-lhe quem? Jesus. Não lhe falei que se você cresce, viria a glória de Deus? Amém, irmãos? Se você crê, a Marta, se você crê, você veria a glória de Deus, você verá a glória de Deus. E nessa noite ele está dizendo para a gente aqui: se você crê, você verá a glória de Deus. Mas você tem que crer para que isso possa realmente acontecer. Amados, não existe infortúnio que seja para sempre. Não existe infortúnio que seja para sempre. Não existe deserto que nunca acabe. Não existe crise que dure para sempre. Basta crer, Cláudia, no Senhor Jesus, e verás a glória de Deus. E verás a glória de Deus. Amados, para concluir essa breve reflexão, conclusão: mesmo carregando o risco de ser expulso da sinagoga, ele resolveu acreditar em quem? Em Jesus. Tem muita gente que às vezes não toma nenhuma decisão aqui na igreja, que fica: será que eu vou voltar para casa? O que minha família vai dizer? O que o meu líder religioso vai dizer? O que meu vizinho vai dizer? O que a minha noiva vai dizer? Jairo tinha tudo a perder, se ajoelhou aos pés de Jesus e pediu insistentemente: vai à minha casa e ora sobre a minha filha, que está morrendo, para que ela viva. Publicamente. Ele queria experimentar do poder de Deus. Irmão Cirão, Jesus é o quê? Fruto do poder de Deus. Ele queria sentir Deus agindo em sua vida. Talvez aquele religioso não tivesse sentido na verdade a ação de Deus ainda em sua vida, e precisou procurar
Ainda bem que procurou na pessoa certa, a pessoa de Jesus, que é fruto do poder de Deus. Amém, irmãos? É fruto do poder de Deus. Em terceiro, ele, crendo em Jesus, experimentou a cura da sua filha, curou e ressuscitou, e deixou seu nome para a história do Evangelho. Quem é Jairo? Jairo era um líder de sinagoga, que estava com a filha muito doente em casa, e foi a Jesus. E Jesus, depois de muitas coisas, foi lá e curou e ressuscitou Saulo, a filha de Jairo. Amém, irmãos? É necessário que creamos nesse Jesus, um Jesus que muda qualquer vida, um Jesus que estende a mão e retira você das profundezas das trevas e traz para o reino do Filho, que é Ele, do amor de Deus. Esse Jesus invade as nossas vidas e as vidas em trevas e nos chama para a luz. Esse Jesus, irmãos, que eu não tenho nem palavras para dizer ou para qualificá-lo, é esse Jesus que nós estamos pregando nessa noite e oferecendo a você a oportunidade de você ter um encontro com Ele, algo que possa fazer você uma nova criatura, pode fazer você a primeira nova criatura da sua casa, porque Deus, através de você, pode conquistar toda a sua casa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pense nisso. Pense que Jesus tem planos para você. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu não sou Jesus. Você não precisa vir se prostrar a mim. Mas eu creio que esse Jesus me salvou. Eu fui discipulado por ordem dele. Eu fui para o seminário por ordem dele. E eu sou pastor há 25 anos, há 5 aqui e há 20 em Petrolina. Porque ele quis e ele quer que eu continue sendo pastor. Mas toda a minha vida tem um único objetivo: é a glória de Jesus.